Vamos lá, Zé Eduardo. Existe uma incoerência apontada pelo Caio aqui, através do voto da ministra Carmen Lúcia, entre o julgamento no STF de políticos de direita e de esquerda, e como é que faz essa correlação apontada pelo Caio aqui com o impeachment de Dilma Rousseff? Olha, Luciana, eu não tenho autoridade nenhuma para corrigir o Caio. Quem sou eu, por favor? Eu apenas preciso repor alguns fatos, né? Porque foi feita aqui uma bandeja, uma pizza jurídica com vários ingredientes que se misturam e que não tem nada a ver objetivamente com aquela mesma massa, né? Impeachment é um processo, tem uma legislação eleitoral é outra. O Caio toca em impeachment, todo momento ele fala isso, e eu quero voltar ao assunto, eu não esclareço, mas agora, Luciana, me dê um tempinho para esclarecer, porque tem sido feita uma confusão demoníaca sobre isso, e eu preciso esclarecer. Em primeiro lugar, Caio, a decisão foi do Senado Federal, não foi do presidente Lewandowski. Ele colocou em votação. E por que ele colocou em votação se devia fazer duas votações sobre o impeachment e a suspensão dos direitos políticos? Porque ele estava obrigado a fazer. Uma DPF do Supremo Tribunal Federal, cujo relator foi o ministro Luiz Roberto Barroso, havia obrigado o processo de impeachment de Dilma Rousseff a seguir o rito do processo Collor de Mello. E o que aconteceu, Caio? Eu acho que você pode resgatar isso nos teus jornais. Quando o Collor ia ser empichado, vamos chamar assim, ele renuncia ao mandato. E naquele momento o presidente do Supremo Tribunal Federal dirige-se ao órgão colegiado e fala: olha, nós temos que fazer uma leitura da Constituição. Eu não me julgo como presidente do Supremo habilitado a fazer essa leitura, porque a interpretação autêntica compete ao Senado Federal. Senhores entenderem que com a renúncia, obviamente não pode se aplicar mais o processo de impeachment, o que é verdade, eu não posso mais colocar fim a um mandato que já se exauriu, e entenderem que a Constituição tem que ser interpretada literalmente, Collor não poderá ter os seus direitos políticos suspensos. Tá? Porém, é possível que se interprete sistematicamente, dentro daquilo, inclusive, que o direito norte-americano prevê, que é a matriz da Constituição brasileira em processo de impeachment, que eu possa separar. Então, como eu não posso decidir, disse Moreira Alves, eu vou colocar em votação. Colocou em votação. E entenderam que tem que ser duas situações diferenciadas, ou seja, que mesmo, independentemente do processo de impeachment não ter sido decidido ou ser decidido, seria uma pena independente às pessoas direitos políticos. Isso foi decidido, Caio, no caso Collor. Collor não se contentou, foi ao Supremo Tribunal Federal e perdeu. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal sacramentou que a interpretação literal da Constituição não deveria prevalecer, por maioria de votos. Ora, Lewandowski tinha que seguir isto, porque a DPF, a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental do Supremo Tribunal Federal, dizia que ele tinha que seguir o rito Collor. Então, o presidente Lewandowski foi rigorosamente correto. Ele disse: olha, eu não posso decidir. E vão decidir os senhores. Eu vou fazer duas votações. Se os senhores quiserem manter os direitos políticos de Dilma Rousseff, votem. Se não quiserem, caçem. E assim foi feito. Ou seja, Lewandowski cumpriu a jurisprudência do Supremo e o que o Supremo havia determinado. Tá? Neste caso que você está dizendo, Caio, não teve decisão do Supremo. Não teve absolutamente nada na linha que você está colando. Ou seja, não dá para comparar um jabuti com um dromedário. Embora o dromedário tenha uma covinha lá que pode parecer até um jabuti, Caio. Mas são coisas completamente diferentes. Do ponto de vista jurídico, tem nada a ver uma coisa com outra. Aqui, o que você está falando, e o que a Carmen Lúcia disse, é outra coisa. Ela está dizendo o seguinte: olha, a lei não dá espaço para outra pena. Por que ela diz isso? Porque a lei de ficha limpa, que ela lembra, teve o apoio de toda a população, né? Foi uma iniciativa vastíssima, popular. Dizia o seguinte, que quando acontece o abuso do poder político, não há outra alternativa. É só aquela sanção que a lei estabelece. E nunca a nossa jurisprudência estabeleceu qualquer interpretação diferente disso. Foi isso que Carmen Lúcia disse. Ou seja, que ela não é uma situação vinculada. Ou seja, nunca se estabeleceu nenhuma outra sanção. E nem poderia. Sabe por quê, Caio? Porque eu posso dizer se uma pena é acessória ou principal, se vota independentemente. Agora, quando a lei só prevê uma pena, eu não tenho pena acessória, Caio. Não dá para criar, olha, eu não quero aplicar essa pena, quero aplicar a pena de multa neste caso. Nesta situação, não tem saída. Mas, há de argumentando tanto, vamos imaginar que tivesse a gravidade da conduta do presidente, levaria a pena máxima.
Não tem saída para aquilo que o Bolsonaro fez. Segundo, talvez a falha da transmissão do voto da ministra Carmen Lúcia, Caio, tenha não permitido que você ouvisse Sérgio Passagens. Carmen Lúcia não disse que o Supremo não pode ser criticado. Falou exatamente o contrário do que você afirmou. Ela falou, olha, é muito comum que se dirijam críticas ao Supremo Tribunal Federal, estamos acostumados com isso é normal na democracia. Mas o que não pode acontecer é o presidente da República, valendo-se dos equipamentos públicos, valendo-se da sua situação, desferir ataques, não só aos ministros do Supremo, mas ao seu adversário. Ela usou a expressão desqualificação. Então, ficou absolutamente evidenciado o voto da ministra Carmen Lúcia. Caio, o que você disse não é o que ela... Você botou ênfase em alguns pontos que, de fato, ela falou, mas ela falou outras coisas. O voto dela é um todo, explica num todo. Ela não disse que não se pode criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ela disse que o presidente da República não pode fazê-lo na condição e nos termos em que o fez, porque isso é abuso de poder político. E deixou claro, havia uma eleitoralização daquele discurso. Em síntese, Caio, vamos olhar os fatos completos, você tem todo o direito de discordar do voto da Carmen Lúcia, mas vamos ver exatamente o que ela votou. Questão, eu vou estar mudando o conteúdo do voto da ministra, que é uma pessoa séria, uma pessoa correta e merece ser respeitada, não apenas em algumas das suas palavras, mas em todas as palavras que ela proferiu. Muito bem, eu quero ouvir o Caio, depois eu ainda estou com algumas dúvidas técnicas aqui, queria aproveitar aqui o know-how dos dois para entender um pouquinho dos próximos passos desse julgamento, entender inclusive uma comparação que fez o ministro Nunes Marques, ou pelo menos uma citação com a chapa Dilma Temer, e queria entender quais são as correlações. Mas vou ouvir o Caio um pouquinho. Olha, ouvindo o Zé falar, eu entendo finalmente o que quer dizer a expressão fatos alternativos. Parece que você ouviu outro voto, né? E eu tomei aqui o cuidado, diferentemente do que o senhor fez, de citá-la entre aspas. Desqualificar ministros é desqualificar a justiça eleitoral, é desqualificar o poder judiciário, é desqualificar a democracia. Ela não se referiu exclusivamente ao presidente da República. Não mesmo. Tanto que é essa visão de justiça, é essa visão de Estado, é essa visão de concentração de poder que orienta os inquéritos, a meu ver, ilegais, inconstitucionais, que estão em curso no Supremo Tribunal Federal ad eternum. Mas, enfim, falando sobre comparações de jabutis e camelos, eu achei interessante usar a figura do jabuti com a Dilma Rousseff, porque realmente o jabuti em cima de uma árvore, a gente sabe que ele não chega lá sozinho, ele é colocado por alguém. Mas então, vamos comparar camelos com dromedários. Né? Jabuti dromedário, vamos então aos camelos e dromedários. Vamos falar do precedente do TSE, da chapa Dilma Temer, que foi a pergunta que a Lu fez aqui um pouco mais cedo. Aqui eu estou usando como fonte o próprio sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, né? Por 4-3, o plenário do TSE nega pedido de cassação da chapa Dilma Temer, certo? Então, à época, né, o ministro Gilmar Mendes, ele dá o voto decisivo para a absolvição da chapa Dilma Temer, lembrando que ele defendeu a abertura do processo, né, quando recebeu aí a representação, por conta dos fatos graves. A que ele se referia? Aquele propinoduto para a perpetuação criminosa do Partido dos Trabalhadores no poder por meio do aparelhamento de empresas estatais, né, e do recebimento de verbas ilícitas para financiamento ilegal de campanhas políticas. E ele diz o seguinte: eu tenho exata noção da responsabilidade que isso envolve para o judiciário e aqui, obviamente, houve com as vênias de estilo essa expansão. E por que ele disse dessa expansão? Ele diz o seguinte: eu achava importante conhecer as entranhas desse sistema. Que sistema? O sistema que ele próprio se referia como método de governança corrupta, né? E até como cleptocracia, o Estado governado por ladrões. Segue Gilmar Mendes. Não imaginava caçar Dilma Rousseff no TSE e nunca imaginei expandir o objeto ou a causa de pedir aqueles delimitados pela própria ação. Percebam que todos os votos, eles se referem aí a um liame, a um nexo de causalidade que liga de alguma forma bem conspiratória a reunião com os embaixadores com os atos do 8 de janeiro. Aliás, essa é a espinha dorsal da defesa dos autores da ação, né, que é o PDT. Isso aqui está posto. Mas
Então, qual que é o ponto? Eles estão condenaram agora o Bolsonaro, um julgamento eminentemente político, né, com a pior interpretação possível do dispositivo legal. A gente pode ler aqui para a audiência, né, que fala claramente que precisa ser demonstrada a gravidade do fato. Né? Eles estão condenando o Bolsonaro por um conjunto de uma obra fictícia, né, que faz aquela ligação. Aí o Gilmar Mendes ainda complementa: não devemos brincar de aprendizes de feiticeiros. Quer se empichar ou quer se impedir um presidente ou caçar os seus direitos políticos, não se aproveitem desse tipo de situação. Que tipo de situação? O mau uso da justiça eleitoral justamente para caçar esses mandatos. Né? O tribunal não é instrumento, não é via para impor derrotas eleitorais. E ele diz, Gilmar Mendes, resolvam os seus problemas. Os problemas da política resolvem-se fazendo política. Não é por acaso que a Constituição estabelece essas exigências, do contrário, banalizaria o mandato e nós sabemos como tudo isso tumultua o processo. Então, aqui a gente tem claramente, né, o precedente, vamos dizer assim, do juízo e uma visão muito diferente de que, olha, a soberania do voto, sim, ela deve ser respeitada, e foi, inclusive, esse princípio que orientou o voto divergente, o princípio da intervenção mínima, sim, na soberania do sufrágio. Parou de... Nossa, meu sim é muito potente, você viu, né, Zé? Como eu tenho um poder que eu não tenho nem na minha casa, eu tenho esse poder. Olha, Zé Eduardo, eu queria te ouvir um pouquinho sobre o que o Caio já trouxe agora, essa comparação chapa Dilma Temer, lembrando um pouquinho para o nosso telespectador, também estou buscando aqui na memória, do então candidato Aécio Neves, quando entra no TSE também pedindo a cassação da chapa Dilma Temer, por conta de uma reunião que foi feita inclusive nos prédios dos Correios, pedindo voto para Dilma Rousseff. Queria te ouvir se existe essa comparação e se tem dois pesos e duas medidas. Não, apenas primeiro uma ressalva. Eu não citei, entre aspas, a Carmen Lúcia, porque eu não tenho, o Caio, por hábito, anotar apenas uma frase e ignorar as outras, né? Eu teria que pegar, e como eu não fiz taquigrafia, eu não consegui pegar o discurso todo. Mas que ela falou claramente a respeito, e eu te peço que leia o discurso quando ele falou, eu não tenho aqui a cópia, né? Acho que você também não tem, você anotou a frase lá que você queria anotar. Mas pega e veja que ela vai dizer claramente, com todas as letrinhas que ela utilizou, o seguinte, ela fala assim, olha, nós estamos acostumados a abater, isso faz parte do jogo, faz parte da democracia, etc. Mas o presidente da República não pode, usando meios de comunicação, utilizando a sua estrutura. Foi isso que ela falou, cara. Você pode poder político, exatamente. Você pode, na hora que você pegar o texto todo e ficar, talvez você tenha só se preocupado em anotar uma frase, né? Você vai ver isso tudo. A menos que tenha, com taquigrafia, tenha anotado tudo, aí você pode ler agora e mostrar que eu estou errado. Bem, outro ponto importante que eu acho, essa comparação com a chapa Dilma Temer, a meu ver, salvo, teria que rever o voto do Cássio, né? Eu vi muito rapidamente. Ele estava falando sobre essa questão, né, ao julgar as preliminares, concordando com a rejeição das matérias preliminares. Não é nada disso que o Caio falou aí, associando ao Gilmar, não, tá? É outra coisa. Eu não sei nem que ele pode até voltar a isso. Eu não sei o que ele vai dizer no mérito. Mas o que o Caio estava afirmando são situações que Gilmar falou no processo Dilma Temer, salvo o melhor juízo, me corrija, Caio, relativamente ao objeto da ação. Claro, ou seja, ele não admite a extensão do objeto, etc., a mudança do objeto. Bem, a discussão que se coloca neste processo específico em relação ao objeto é a seguinte: o decreto, ele poderia ter sido colocado nos autos ou seria uma extrapolação do objeto, como disse o ministro Raul Araújo? Bem, eu, pessoalmente, até já aqui falei, acho que, como disse a ministra Carmen Lúcia textualmente, quando eu apuro fatos, eu apuro todo o procedimento. Então, se eu havia uma situação, todo um processo, né, de circunstâncias fáticas, se eu tive depois aquelas consequências do decreto para evidentemente, atacar a eleição, isso tem explicação nos atos que antecedem de violência ao processo eleitoral perpetrado por Jair Bolsonaro. Agora, esse decreto não foi relevante nos votos de nenhum ministro até agora. Aliás, a minha opinião, eu digo o seguinte, olha, pode ser colocado no processo? Pode, porque tem uma conexão probatória. Agora, eu não acho que deva ser valorado esse decreto, porque as situações são tão claras de abuso de poder político de Jair Bolsonaro, esse decreto é de sua menos importância neste processo, em outros não. Claro?
Aliás, não é um decreto, é uma minuta de decreto. Aliás, eu não conheço minuta de decreto que não seja apócrifa, né? Normalmente né? Minuta, para que as pessoas mexam. Não é assinada com firma reconhecida, publicada em diário oficial. Minuta que estava arquivada com o ministro da Justiça, ou a outra minuta que foi encontrada com o ajudante de ordens do Jair Bolsonaro. Mas isso é um outro assunto. Nenhum dos ministros valorou esse decreto como um ponto decisivo para a tipificação delituosa, porque sequer necessário era. Os fatos são notórios, indiscutíveis, né? Você chega a argumentar, não hoje, mas no que você falou, não, foi uma exposição que Jair Bolsonaro fez para corrigir o sistema eleitoral brasileiro. Corrigir o sistema eleitoral brasileiro? Falando dos embaixadores, os embaixadores vão corrigir o nosso sistema, é isso? Os países vão invadir o Brasil, né? Como outro dia você comentou, vamos invadir a Venezuela para pegar o petróleo. Será que é isso? Vão invadir o Brasil para corrigir o nosso sistema eleitoral? Não, por favor. Quer dizer, não tem sentido, nexo, plausibilidade, lógica, você fazer uma reunião para embaixadores para pedir que eles corrijam nosso sistema eleitoral. Ou seja, qual era a finalidade daquela pantomima? Era eleitoral. Ele queria se vitimizar, ele queria atingir Lula, ele queria desqualificar a eleição, ele queria mobilizar sua massa eleitoral a seu favor. Desacreditar os que não acreditavam nele na eleição, para que não fossem votar. Tem N consequências. Ou seja, é óbvio que é uma fala eleitoral feita na condição de presidente da República e jamais poderia ter sido feita. Soberania do voto é base da democracia. Mas então, Caio, tem que jogar a lei da ficha limpa na lata do lixo. Porque a lei da ficha limpa, ela prevê inelegibilidades e perda de mandato, inclusive quando o candidato ganha. Quando ele ocorre em abuso do poder político, quando ele comete crimes, quando ele pratica abuso de poder econômico. Então, Caio, essa tua tese mata a lei da ficha limpa. E sempre me pareceu que você defendia essa lei. E acho que defende. Então, não dá para dizer que o voto é soberano no ilícito, no engodo, na fraude, na manipulação, na fake news. Isso não é soberania, é engano. A democracia se faz com verdades, não com mentiras. Democracia se faz com respeito ao poder e não com o abuso do poder. É isso que a lei da ficha limpa coloca. Então, veja, a soberania do voto, ele é um princípio que norteia toda a democracia. Mas o voto ele é soberano quando obtido por meios lícitos. Essa é a questão que trabalha a lei da ficha limpa e é nesta lei que Jair Bolsonaro está enquadrado. A partir de hoje, acredito eu, será considerado, portanto, um ficha suja. Muito bem, eu vou ouvir um pouquinho o Caio. O Caio tem que sair agora. A gente já vai fazer a troca aqui do nosso time. Caio, você quer falar um pouquinho antes da gente ir para a transmissão? Se quiser, vou ter o maior prazer de ficar mais 15 minutos. Afinal de contas, meu compromisso é aqui mesmo. Né? Não, é verdade. Meu compromisso é aqui mesmo na CNN. Até porque, respondendo o Zé, democracia, Zé, se faz com observância à lei e aos princípios de direito. Quando a gente pega a Lei 64 de 90, a Lei da Inelegibilidade, palavrinha chata essa aqui, quando vai no artigo 22, inciso 16, para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição. Pouco importa se Jair Bolsonaro ganhou ou perdeu. Aliás, agora, mais uma vez, eu citando Dilma Rousseff. Mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Ou seja, existe um binômio aqui, porque o caput, né, do artigo, ele fala na utilização indevida de meios de comunicação, fala também no abuso de poder político em benefício do candidato ou de partido político. Existe um binômio aqui, Zé, que é o qual? O benefício ao candidato, certo? E a gravidade da sua ação. E é aí que entra o princípio da intervenção mínima sustentado no voto do Raul Araújo. E ele dá uma série de... ele faz uma exposição muito clara sobre qual foi a aptidão do ilícito, certo? Para ofender a normalidade das eleições e para desequilibrar a balança eleitoral. E ele fala, olha, a cassação de direito político é, no jargão jurídico, na expressão latina, ultima ratio. É o último recurso, é a sanção maior, né? Então, seria o caso dos magistrados terem uma certa autocontenção. Por quê? Para respeitar o voto, como foi bem colocado, inclusive, pela ministra Carmen Lúcia, de mais de 50 milhões de pessoas. E a questão que o voto divergente coloca é muito própria. Ele fala, a conduta analisada afetou o processo eleitoral com gravidade tal que exige imperativamente a intervenção do Poder Judiciário Eleitoral.
para justamente assegurar a prevalência da soberania do sufrágio? Será que houve, de fato, como você colocou, uma fraude? Porque o que a gente viu foi o quê? Comparecimento recorde às urnas. Surtiu efeito nenhum. A parte da gravidade de um ato, ela é mitigada pela assustação imediata dos seus efeitos. Tem uma cobertura negativa da imprensa, né? Teve uma cobertura jornalística que, aspas, repôs a verdade dos fatos, que transformou aqueles questionamentos e críticas do Bolsonaro em ataques à democracia. E, obviamente, isso não teve impacto eleitoral nenhum. Então, qual a gravidade objetiva daquilo que foi realizado? Não estou falando da consequência. A gente está falando do período pré-eleitoral. Ele não pede voto, ele não faz comparação entre candidaturas. Ele já foi penalizado pela antecipação de discurso eleitoral, porque, obviamente, detratou o outro candidato, e aqui eu concordo com o ministro Divergente, a sanção ela é pertinente, mas agora, você caçar os direitos políticos, né, de um representante, de um ex-presidente da República, que politicamente tem tanta relevância, com base numa reunião inócua, que não produziu efeito e que, portanto, tem a sua gravidade absolutamente mitigada, especialmente, porque, a meu ver, ela está contemplada pela liberdade de expressão, Zé. Poxa, o presidente, imagina, eu sei que você defende o direito do ministro Gilmar Mendes, por exemplo, né, admoestar o Exército Brasileiro dizendo, aspas, as Forças Armadas não podem participar desse genocídio, em alusão às políticas públicas de saúde do governo que se encerrou. Aí é democrático, aí aplica-se a teoria dos diálogos institucionais. E o presidente da República não está habilitado, como político, como líder político, como chefe de Estado, a fazer considerações sobre o sistema eleitoral. Sim. E aqui eu faço questão de ler, precedente do TSE, qualquer cidadão pode defender e desejar modelo de votação diferente daquele vigorante no país, qualquer um pode sustentar o aprimoramento desse mesmo sistema, pode propor modificações, sejam elas quais forem, tudo isso se insere legitimamente no espectro constitucional de proteção da liberdade de expressão, em especial no contexto político-eleitoral. E vamos lembrar que nem todo o discurso do ex-presidente naquela reunião foi uma contravenção. De fato, houve excessos verbais? Houve. Houve veiculação de informações imprecisas ou inverídicas? Sim, imediatamente a verdade foi reposta pelos veículos de comunicação. Então, a meu ver, inexiste essa necessária gravidade na conduta do ex-presidente, que já estaria de bom tamanho sendo sancionada como de fato ela foi, no máximo, em alguns trechos, uma antecipação de propaganda eleitoral. E estão fazendo mau uso da justiça eleitoral para tirar né, do espectro de opções do cidadão brasileiro um político que teve mais de 50 milhões de votos. Então, não é pelo Bolsonaro, é pelo valor da causa lá, do mérito mesmo. Né? Para mim, em desacordo, inclusive, com os pareceres, porque eu não vejo essa abundância de provas que mostram que houve um grave ataque à democracia. Não, é um presidente ventilando preocupações legítimas. Se não fossem preocupações legítimas, a maioria do Congresso Nacional não é maioria suficiente para passar uma proposta de emenda à Constituição. Mas a maioria do Congresso Nacional deseja o que o ex-presidente desejava, que era o registro impresso do voto eletrônico.